Olá, queridos, queridas, que a graça e a paz de Yeshua HaMashiach te alcance neste dia, amém? Obrigada pela sua inscrição, pelo seu joinha. Hoje é quarta-feira e aqui em Fortaleza, capital do Ceará, chove muito mesmo. Mas tudo devemos dar graças a Deus, tudo é para o bem, Ganzu Letová, como se diz no hebraico, não é? Gente, hoje eu quero falar sobre uma notícia e logo mais vocês vão acompanhar na íntegra a notícia no vídeo, logo em seguida, sobre uma profecia de Jeremias acerca da seca do rio Eufrates, que está se cumprindo. O mundo está em alerta. Sabemos que Jeremias profetizou isso com a inspiração divina. Vocês podem ler depois em Jeremias capítulo 50, versículo 38. Cenários proféticos estão se cumprindo, finais dos tempos estamos vivendo. Mas não tem o que temer. Eu quero dizer para você, faça parte daqueles que vão ser chamados de ovelhas. Vinde benditos do meu Pai. Possuir o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Fica firme na presença do Altíssimo. Amém? Não temas. Vamos acompanhar o vídeo. Que Deus vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Muito bem, pessoal. Feliz sábado para todos. Shabbat Shalom. Todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Deus vos abençoe. Olha só. O portal Israel News publicou ontem mesmo sobre uma profecia de Jeremias que pode estar se cumprindo. Isso mesmo. Jeremias, ele fez uma profecia inspirada por Deus sobre o rio Eufrates. Olha só, o rio Eufrates secando. Pode ser uma profecia do profeta Jeremias que está se cumprindo. Jeremias capítulo 50, versículo 38, o profeta Jeremias, inspirado por Deus, profetizou o seguinte: uma seca contra as suas águas para que sequem, pois é uma terra de ídolos, eles estão obcecados por suas imagens terríveis. Olha só. A região outrora conhecida como Crescente Fértil está à beira de uma crise alimentar à medida que as principais fontes da água desaparecem. As autoridades lutam para lidar com o surgimento de um cenário profético. As autoridades iraquianas estão relatando que por 3 anos consecutivos a estação chuvosa começou mais tarde e terminou mais cedo do que o normal histórico. Isso foi associado a menos água fluindo em seus 2 rios principais, o rio Tigre e o rio Eufrates. A região também tem sido atormentada por conflitos em curso. A desertificação agora ameaça quase 40% da área do nosso país. Um país que já foi um dos mais férteis e produtivos da região, disse o presidente do Iraque, Abdul Latif Hashim, na cúpula do clima do Egito da semana passada. O professor da Universidade de Tecnologia, Luleå, na Suécia, disse que a chuva no Iraque caíram 30% nas últimas 3 décadas, com a menor precipitação ocorrendo nos últimos 2 anos. Abre aspas. O que antes era conhecido como Crescente Fértil começou a morrer há cerca de 35 anos, disse ele. Fecha aspas. As autoridades acusam a Turquia de reduzir o fluxo do rio a montante nos últimos 2 anos para a metade do nível com o qual se comprometeu de acordo de 1987, uma alegação que o governo turco nega. No ano até setembro, as chuvas do sudeste da Turquia, onde nascem os rios, ficaram 29% abaixo da média das 3 décadas anteriores. De acordo com a agência meteorológica da Turquia, as barragens e a seca reduziam as águas do rio para cerca de 20% dos níveis anteriores.
Todos esses elementos combinados levaram a uma crise alimentar na região. Quase 90% das colheitas de sequeiro, principalmente trigo, cevada, falharam nesta temporada. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, no Iraque, o Eufrates, com 2.700 quilômetros de extensão, é a principal fonte de água potável, além de alimentar 3 usinas hidrelétricas que produzem eletricidade para cerca de 3 milhões de pessoas na Síria. 2 barragens no norte da Síria enfrentam um fechamento iminente, o que deixaria cerca de 3 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. O nível da água na barragem, a primeira em que o rio cai dentro da Síria, cai 5 metros e está atualmente cerca de 10 centímetros acima do nível morto. Quase as turbinas param de produzir eletricidade. O rio Eufrates aparece com destaque na Bíblia, sendo descrito como fazendo fronteiras com o Jardim do Éden. O nome do terceiro rio é Tigre, aquele que corre a leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 14. Também foi nomeado como um dos limites da terra que Deus concedeu aos descendentes de Abraão. Naquele dia, diz Hashem, que é Deus, fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência eu designo esta terra desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis capítulo 15, versículo 18. O profeta Jeremias descreveu como as águas da Babilônia, região que atualmente inclui a Síria e o Iraque, secariam com a punição por suas práticas idólatras, sendo a devastação tão completa que tornaria a região antes parte chamado crescente, fértil, inabitável. Uma seca contra as suas águas, para que sequem, pois é uma terra de ídolos. Eles estão obcecados por suas imagens terríveis. Certamente gatos selvagens, hienas habitarão ali, e avestruzes habitarão ali. Nunca mais será colonizada nem habitada através dos tempos. Jeremias capítulo 50, versículo 38, versículo 39. Impressionante, né, gente? Essa profecia da Bíblia se cumprindo, né? Ou seja, está acontecendo, né? Uma profecia que literalmente está se cumprindo lá no rio Eufrates. Tanto a escatologia cristã quanto a muçulmana inclui da secagem do rio Eufrates, sinalizando o fim dos tempos. No Islã, alguns sugerem que o Eufrates secará, revelando o tesouro desconhecidos que serão a causa de conflitos e guerras. No livro cristão do Apocalipse é profetizado que em um futuro próximo o Eufrates, botamos ou rompendo como a água do Oriente Médio, secará em preparação para a batalha do Armagedon. Essa matéria está no portal de Israel 365 News, uma notícia aí que eles trazem sempre se baseando na Bíblia acerca dessa profecia e analisando essa matéria, o que a água representa para nós. A água representa os mandamentos, a palavra do Senhor, a Torá, o Pentateuco, o Decálogo. A água simboliza a palavra de Deus. Ou seja, quando Jeremias está profetizando que haveria seca, o rio Eufrates se secaria devido ao pecado de idolatria, isto significa que quando o povo abandona Deus e se volta para as práticas da idolatria, a palavra se seca. A palavra que é derivado da água. Contrapartida, a profecia de que o rio Eufrates se secaria
Preste bem atenção nesta profecia que está se cumprindo literalmente em Israel. Eu me refiro ao Mar Morto, isso mesmo, quem já visitou Israel conhece muito bem aquela área do Mar Morto que está se secando. Contrapartida, flui águas potável, doce, cristalinas, no meio do Mar Morto. Ezequiel 47, o profeta profetizou o seguinte: as torrentes das águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do liminar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos, mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 côvados e era já um rio que não podia atravessar, porque aquelas águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores desde En-Gedi até En-Glaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis e serão deixados para o sal. Olha que impressionante, né? O versículo 12 diz assim: junto ao rio, as ribanceiras de um outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Que profecia interessante, né? Contrapartida, o rio Eufrates, o profeta Jeremias profetizou que secaria devido às abominações, à idolatria, ao pecado do povo, mas contrapartida, Deus restauraria o Mar Morto, que as águas do rio Jordão, que a palavra Jordão no hebraico é Yarden, que significa o que desce, aquelas águas onde Jesus foi batizado, onde Naamã foi curado, onde Davi atravessou com seus homens, onde Josué atravessou com a Arca da Aliança, este rio memorável, as águas que fluem e vão direto para o Mar Morto, trazendo cura, fertilidade. Que profecia maravilhosa, trazendo alusão à volta de Jesus. E para finalizar, olha o que Jesus disse em João, capítulo de número 7, versículo de número 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios
de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Que maravilha, gente. Que maravilha a palavra de Deus. E esse rio, ele quer fluir dentro de você. Você que está no hospital agora, você que está dentro de uma penitenciária, você que está na rua, você que está em casa, você que está se perguntando, essa palavra aí foi para mim. Como é que pode a Bíblia se cumprir assim, em pleno século XXI? Isso prova que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então você quer que esse rio flua dentro de você? O rio simboliza Jesus, simboliza a palavra, simboliza os mandamentos de Deus. Deus, ele quer fazer do seu deserto um manancial de águas cristalinas, potável. E por onde essa água passar, ela vai trazer vida, e vida com abundância. Você quer continuar no Eufrates? Um rio que está se secando? Ou você quer se tornar uma água ou um rio que, ao invés de se secar, esse rio ele traz vida? Estou me referindo de Jesus. Deus abençoe você.